Agradecer a organização do Congresso Paulista de Infectologia pelo convite para poder estar falando sobre tuberculose multiresistente com vocês. Eu trabalho em Ribeirão Preto, num dos serviços de referência para tuberculose resistente e micobactérias não tuberculosas do estado de São Paulo. E não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse tema. Eu vou falar de alguns testes, de alguns recursos diagnósticos, ou pelo nome genérico ou pelo nome de marca, porque é assim que eles precisam ser conhecidos, para a gente saber do que nós estamos falando. A minha proposta para essa apresentação, ela tem 3 componentes. Falar princípios gerais do diagnóstico, acho que aspectos que são fundamentais para que a gente entenda por que a gente escolhe o exame, e qual a relevância desse problema, aspectos epidemiológicos deste tema, tuberculose multidroga resistente. Falar, e esse é o ponto central, o que há de novo no diagnóstico da tuberculose multidroga resistente e extensivamente resistente, TB-MDR e TB-XDR. E quais são os recursos disponíveis hoje, que eu imagino que vários de vocês já estão tendo acesso, e a tendência. Tem uma tendência para um curto espaço de tempo a gente ter novos recursos, eu acho que é importante a gente saber disso. E, finalmente, uma passada geral tentando trabalhar os princípios de organização de um esquema para o tratamento da tuberculose multidroga resistente e XDR. Não vou entrar em detalhes, espero que em 30 minutos eu conclua a minha apresentação para que a gente tenha um tempinho para poder conversar. Então, a Organização Mundial de Saúde tem trazido o tema da tuberculose como uma área prioritária desde 1990. Em 94, ela lançou a estratégia DOTS, todas as estratégias para o combate da doença. Depois, a gente tem o lançamento em 2006 da Stop TB, com várias estratégias, e eu destacaria no Stop TB, a meta era reduzir pela metade a prevalência da doença e óbitos por tuberculose, comparando 2015 com 1990. O que a gente conseguiu? Esse é o relatório da OMS de 2015. Houve uma redução não igual à meta, mas uma redução de 47%. Foram salvas mais de 40 milhões de vidas com o diagnóstico precoce e o tratamento da tuberculose no mundo. Então, isso é um grande impacto. Entretanto, em 2015, a tuberculose ultrapassa o HIV como causa de mortalidade. O HIV era a primeira causa de mortalidade infecciosa e, com a queda rápida da mortalidade do HIV, a tuberculose, com queda também mais lenta, é a primeira em causa de óbitos no mundo. E, na sequência, a OMS lança a nova estratégia, que é a vigente atualmente, que é o End TB, né? Tentar acabar com a tuberculose. E uma das razões, das várias razões, é que 4.500 pessoas, todos os dias, por dia, morrem com tuberculose no mundo. Apesar de todos os avanços, ainda é um grande problema de saúde pública, nacional e internacionalmente. Por conta disso, no dia 28 de setembro, agora, o mês passado, as Nações Unidas organizou um encontro de alto nível, cujo tema foi tuberculose e tuberculose resistente. Essa reunião é a principal reunião das Nações Unidas. Ela teve em 2016 um tema que foi resistência antimicrobiana. Vocês veem que a gente, na área de infectologia, esse é um tema que todo mundo entende a importância e vale para a TB. A anterior foi Ebola e a anterior foi HIV, no início da epidemia de HIV/AIDS. Isso para dar uma dimensão do quanto esse tema tem relevância e é importante no momento atual. Se a gente pensar na história natural da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, você tem aqui no início a infecção, aqui a quantidade de bacilos no organismo. Esse esqueminha mostra que você tem, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, uma resposta imune inata, quando o bacilo chega lá no pulmão. Em seguida, num cinza um pouquinho mais escuro, a resposta imune adaptativa. Se tudo correr bem, o seu PPD vai virar e você não vai adoecer. Na maioria das vezes isso acontece. E aí você passa para uma fase de latência e muito provavelmente nunca vai adoecer.
Eventualmente, você pode adoecer logo no primeiro ano após a infecção, ou ao longo da sua vida, no período de latência, você pode eventualmente evoluir para a doença. Em termos de proporções, acho que vocês sabem disso, mas eu acho que vale a pena relembrar, de todos os infectados, 90% nunca vai adoecer. O problema é que um quarto a um terço da população mundial está infectado. É muita gente que pode desenvolver tuberculose. 5% dos infectados, você tem a infecção aqui, no primeiro ano o bacilo replica e vai adoecer. É a infecção primária logo após a infecção. A forma clínica, a gente vê isso nas crianças, e em pessoas que a resposta imune não foi adequada, por N razões. Basicamente, você tem a forma clínica da TB miliar, meningia e nas crianças principalmente ganglionar. Essa é uma possível evolução. A outra é você ser infectado, você está lá vivendo infectado e por alguma razão ou você reativa aquele bacilo ou é reexposto e adoece. Essa é responsável pela forma mais frequente da tuberculose, a tuberculose pulmonar, 90% dos casos. Você pode ter também as formas extrapulmonares. E isso é o que a gente vê no nosso dia a dia. Se for pediatra, também vê a ganglionar. Se tratar HIV, também vê disseminada, que tem um padrão da tuberculose da infância. Então, essa imagem aí bem clássica, se o iceberg fosse todos os infectados por tuberculose, do lado de baixo da água estão os infectados que não têm sintoma, que vão ficar assim provavelmente para o resto da vida. Se fizer um PPD, um teste IGRA de interferon gama, vai dar reator. E uma parte desses infectados adoecem no primeiro ano ou ao longo da vida. Aí eles aparecem, eles nos procuram e eles transmitem a doença. Esse grupo, que é o visível da doença ativa, ele representa aí no Brasil em torno de 80 mil casos, no mundo em torno de 10 milhões de casos. Qual que é o problema? Essa parte visível do iceberg, ela tem 70% de diagnóstico e notificação, isso é dado mundial, e do Brasil também, 30% subnotificado, não diagnosticado, que continua transmitindo a doença. Isso é para tuberculose como um todo. E se for tuberculose resistente? Infelizmente é o oposto. 30% é diagnosticado e 70% não está sendo diagnosticada. E esse é o motivo dessa apresentação desse tema, está aqui no Congresso. E essa é a preocupação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Isso ameaça o controle da tuberculose. E o pior, prevê uma ampliação da doença resistente. Com a queda da sensível, a não detecção da resistência, você aumenta os casos de TB resistente, porque um transmite para o outro. Como eu disse, no Brasil, são 67 mil casos notificados, esse é dado do ano passado, com uma estimativa de 87 mil. Então, tem um subdiagnóstico, 4.500 mortes por ano. E se eu pensar em tuberculose resistente, a estimativa do último report da OMS é de 2.400 casos. A gente diagnostica menos da metade, menos de 40% desses casos, esses dados mais atuais. São dados do Ministério, aqui até 2014 são dados que estão nos relatórios, nos boletins do Ministério, e a partir daí a gente tem só o estimado. Então, o que a gente diagnostica ainda está muito longe do que deve existir. E o que preocupa particularmente para quem lida com tuberculose? Daqueles 87 mil, tem um grupo especial, que são aqueles que já tiveram tuberculose. Essas pessoas têm uma chance aumentada de ter tuberculose resistente. E os dados do Brasil são 12 mil casos de retratamento, daqueles 67 mil. 36% desses casos, dados do Ministério, fizeram cultura. Um terço fez cultura. E a cultura é obrigatória nesse caso. Desses, 70% cresceu. E dos 70%, só metade tem resultado de teste de sensibilidade. Isso resulta aí, desses casos de MTB que foram cultivados, uma prevalência de 13% de multidroga resistência, que é o previsto nesse grupo. É mais do que na população em geral, ele já tratou.
Isso nos leva a concluir que se eu tivesse feito o diagnóstico em todos, cultivado, feito o teste de sensibilidade, eu deveria detectar em torno de 1000 casos. Só entre os retratamentos, que não estão sendo diagnosticados. E esse é o dado do Brasil, e o da OMS, esse é um slide da OMS, que fala 1 em cada 5 casos não estão tratando, porque não foram diagnosticados. Metade dos que tratam, desculpa, só 1 em cada 5 estão tratando, os outros não estão tratando porque não foram diagnosticados. E de quem trata, só metade cura. Então, esse é o problema. Dados nacionais, uma publicação lá do nosso serviço, que analisou os dados do Estado e do nosso serviço. O que a gente observa? No Estado de São Paulo, de 2000 a 2003, aqui, 30% de óbitos, depois, 2004 a 2008, 12%, depois, de 2008 a 2012, 8%. Então, a mortalidade está caindo. E as taxas de cura estão aumentando, chegando a 68%. O Estado de São Paulo tem dados um pouco melhores do que a média do país, inclusive com informações. Só para a gente deixar claro que a partir de agora eu vou falando do diagnóstico, então relembrando, TB multidroga resistente é aquela que você tem um bacilo resistente à rifampicina e à isoniazida. Um outro grupo é a TB XDR, extensivamente resistente. Ela tem resistência à rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas, as quinolonas que a gente usa para tratar a tuberculose, e as drogas injetáveis, amicacina, canamicina e capromicina. Lembrando que a streptomicina não é uma das drogas injetáveis para tratar a tuberculose XDR. Porque como ela já foi muito usada nos esquemas anteriores no Brasil, toda vez que você tem resistência à isoniazida, em torno de 40% a 50% dos bacilos são resistentes à streptomicina também. Você já tem dados que mostram isso. Então eu só posso usar a streptomicina se eu tiver um teste de sensibilidade garantindo suscetibilidade. Ela não é uma droga injetável de segunda linha. Tá? E tem uma outra classificação que a gente usa muito, é quando é MDR e resistente à quinolona, é um pré-XDR para quinolona. Ou é MDR resistente ao injetável, é um pré-XDR para droga injetável. Ele está no caminho do XDR. Esses são os termos que a gente vai usar. Resistência primária é quando você adquire uma tuberculose e ela já vem resistente. E adquirida são os retratamentos. Usou mais de 30 dias e o bacilo isolado é resistente, é uma resistência adquirida. Tudo bem? Até aqui? Vamos então para o diagnóstico. E aqui eu optei por dar menos dados de estudos, apesar de ter muitos, mas para a gente entender o sentido disso. Senão eu entendo qual é o teste, mas não sei em que contexto ele entra. Isso aqui é o slide que eu uso para falar para o 4º ano. E eu acho que ele é muito bom, eu adoro ele, porque ele ajuda a gente a entender onde que vai o teste que a gente pede. Para doença infecciosa, o paciente geralmente tem sintomas e procura o médico. Vamos imaginar que ele tem tosse, febre, expectoração há 3 semanas. Eu tiro a história, eu faço os antecedentes, eu faço o exame físico, tento identificar o foco da infecção, ou a porta de entrada. Com essa história, eu posso dizer que o problema deve estar no pulmão, ele tem tosse, expectoração, hemoptise, é o diagnóstico anatômico. Com essa história arrastada, eu posso dizer que é uma pneumopatia crônica, que é o diagnóstico sindrômico. E com esse diagnóstico sindrômico, eu abro o leque do meu diagnóstico diferencial. As hipóteses. Que numa pneumopatia crônica, nesse país, tuberculose, sem dúvida, tem que estar na lista. Doenças fúngicas ou uma doença estrutural no pulmão, como infecção associada, uma exacerbação de DPLC, tem uma lista. Mas tuberculose precisa estar. E se eu tenho as minhas hipóteses, eu guio a minha investigação complementar, porque eu presumo que é uma doença infecciosa, tem febre, tem tosse, tem expectoração, eu investigo, peço exames. E quando eu faço isso, como eu estou guiando os meus exames, eu estou aumentando a probabilidade pré-teste dos exames serem verdadeiros. Eu aumento o valor preditivo positivo. É isso que a história do exame físico faz. Eu presumo o diagnóstico, e se for uma meningite, vocês concordam que eu trato de cara? Eu não espero? Mas se for tuberculose, se eu estiver pensando em tuberculose resistente, eu investigo, eu tenho tempo para isso, geralmente, quando o paciente não está muito grave. Eu caminho em direção do diagnóstico etiológico e da resistência. E com essas informações eu guio o meu plano terapêutico. E aí que entram os exames complementares. Que seriam, a partir da história, do exame físico, dos antecedentes. Geralmente eu posso ter na história de um paciente com tuberculose resistente,
o indivíduo está tratando e a baciloscopia está positiva, ou ele está retratando, tudo isso me sugere a possibilidade dele ter alguma resistência. É parte da história que aumenta a minha preocupação com uma tuberculose resistente. Ele pode estar confinado numa prisão, ele pode ser profissional da saúde, aí todos nós estamos nessa jogada. Ele pode ter contato com tuberculose resistente, HIV/AIDS, alcoolismo, condições socioeconômicas, são fatores que podem concorrer, aumentar a chance de tuberculose resistente. Na clínica não tem diferença nenhuma, mas nos antecedentes tem pistas para resistência. Eu geralmente faço um exame de imagem, que é um exame complementar que reforça a minha hipótese sindrômica, tem um problema no pulmão mesmo, tem caverna, pode ser tuberculose, eventualmente uma tomografia, que mostra um padrão ou outro, sugerindo que eu estou realmente no caminho de um diagnóstico de tuberculose, mas eu preciso fazer o diagnóstico etiológico, e aí eu tenho dois grandes recursos, exames microbiológicos ou exames moleculares. Microbiológicos é o clássico, está em tudo que é livro, moleculares deve estar só nas edições mais recentes dos livros. E a gente já está usando isso no dia a dia. Então você tem um escarro, aqui, um escarro, por exemplo, de um escarro induzido, que é o da esquerda, que é esse clarinho, um escarro purulento, até com sangue. O primeiro exame que a gente faz é a pesquisa direta, baciloscopia, tem duas técnicas principais, a auramina, que é de triagem, e a que a gente mais conhece é o Ziehl-Neelsen, que pode classificar lá quanto você vai ter de baciloscopia. Ele é importante porque ele prediz transmissibilidade. É um ótimo exame, rápido, barato, entretanto tem uma sensibilidade de 50% a 70%, porque ele precisa de 10 mil bacilos numa amostra de 1 ml para o técnico, para o especialista poder ver. Senão não dá para ver. A sensibilidade do olho, né, do microscópio ali não é capaz de ver. Na linha do diagnóstico microbiológico, o ideal é fazer a cultura. Você pode fazer cultura em meio sólido, é o padrão de referência. Quando eu uso Lowenstein-Janssen ou Ogawa-Kudo, que são os dois meios mais usados, eu consigo detectar até 10 bacilos numa amostra. Entretanto, eu tenho que esperar em torno de 8 semanas, em média 21 a 28 dias. Depois que cresce, eu ainda preciso identificar, porque só crescer não basta. Posso cultivar em meio líquido, que são os testes automatizados. Em alguns hospitais no estado de São Paulo a gente tem isso, no Brasil a gente tem isso. É um teste bastante caro e não tão acessível quanto o cultivo em meio sólido. Depois que cresce, eu posso fazer uma lâmina, corar com Ziehl e ver isso aqui, ó, o fator corda. Isso é uma característica fenotípica do bacilo. E isso me sugere que aquela micobactéria é tuberculose e não outra micobactéria. Então, isso é um dado. Eu posso fazer provas bioquímicas. Era assim que antigamente o bacilo era dito. Olha, isso é tuberculose. Porque ele tem características bioquímicas que colocam ele como espécie tuberculose. Isso tudo dá muito trabalho e demora, principalmente as provas bioquímicas. Hoje a gente faz um teste que chama imunocromatográfico. É uma fitinha, tipo teste rápido de dengue ou de HIV, só que ele tem lá um anticorpo que detecta uma proteína do Mycobacterium tuberculose. Você pega uma gotinha da cultura, coloca aqui, e tem um controle e o tuberculose. Se não aparecer a banda, é porque é um MNT. Eu já sei que é um micobactério. Mas se não aparecer a banda, é não tuberculose. Se aparecer a banda, tuberculose. É assim que o laboratório te manda o resultado. Olha, isso aqui é um MTB. Tá? Não pode fazer na amostra clínica, só depois de cultivar. Então você tem que esperar a cultura para identificar. Tudo bem? Isso é o diagnóstico microbiológico. Todo mundo já ouviu falar disso. E o molecular? Eu vou me permitir fazer uma coisa bem básica, porque eu acho que é importante a gente entender as bases do teste. Senão podia mostrar 200 trabalhos aqui dos resultados dos testes moleculares e a essência talvez não ficasse clara. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas quando eu faço o diagnóstico por cultivo, eu pego o escarro, que deve ter um bacilinho lá, e dou nutriente para ele no meio de cultura, e 1 vira 2, 2 vira 4, depois 8, depois 16. Depois de uma semana, ou 2 ou 3, aparece lá uma quantidade que eu vejo, é a cultura. E o diagnóstico molecular, o que é? É a mesma coisa in vitro. Só que eu faço uma estratégia diferente. Eu encontro uma sonda que só reconhece aquele micro-organismo e faço a mesma coisa lá no tubinho. 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. Depois de 32 ciclos, eu vejo num gel amplificado. Isso é qualitativo, eu posso fazer um PCR em tempo real quantitativo e acima da linha azul aqui, que é o threshold, o limite de detecção,
Quando ele cruza, eu falo, opa, tem aqui DNA do Mycobacterium tuberculosis. Esse é o princípio do GeneXpert, que é o teste que a gente está usando com bastante frequência agora no Brasil. E isso me dá já informações de que tem um bacilo ali, que é Mycobacterium tuberculosis, porque a sonda é específica. Então eu faço aqui a cultura, ou eu faço um teste molecular com uma sonda. A diferença entre um e outro é que o molecular demora horas, dia no máximo. A cultura, semanas. Então essa é a diferença, é por isso que foram desenvolvidos novos testes. Aqui eu tenho dados do fenótipo, aqui eu tenho dados que vêm da sequência do genoma, do DNA, do genótipo desse micobactério. E essas são as estratégias para diagnóstico. E para teste de sensibilidade, se eu quiser saber se ele é resistente ou não, é o mesmo princípio. Se eu quiser fazer teste fenotípico, vocês vão ler sobre isso quando vai ler sobre diagnóstico de resistência, eu pego o bacilo, que já foi cultivado, e ponho em contato com drogas, concentrações fixas de drogas. E se ele crescer com aquela concentração, significa que ele é resistente. Se ele não crescer, é porque ele é sensível. Aí eu tenho lá um resultado de sensível ou não. E no molecular? A mesma coisa, só que aí eu uso sondas para detectar mutações. Ou eu sequencio o genoma para ver se tem mutações comparado com aquele isolado de referência, que a gente chama de wild type, é o selvagem, que é naturalmente sensível às drogas. Então é sempre comparativo. Tem mutação que induz resistência? É o princípio da genotipagem do HIV. Só que você pode fazer isso com sondas ou sequenciando todo o bacilo. E aí eu tenho várias estratégias. Com primers, que é aqui o GeneXpert, com sondas, que é o Genotype, eu vou falar desse para vocês, e o mais recente é o sequenciamento do genoma total do Mycobacterium tuberculosis. A diferença, de novo, aqui é de 3 meses em média para fazer, porque é um laborioso, demorado, alto custo. Esse aqui, você consegue fazer os 2 primeiros em dias ou horas, e o sequenciamento, se tiver recursos, em 1 ou 2 semanas você pode ter o resultado. Então, você abrevia muito o tempo. Também posso fazer isso tudo pensando que eu cultivei primeiro. E para cultivar eu espero semanas, lembra disso? Então, eu vou ganhar muito tempo se eu conseguir fazer os testes moleculares direto na amostra clínica. Então, esse é o caminho. O GeneXpert faz isso. O TRMTB, Teste Rápido Molecular para Tuberculose. Os outros, o Genotype, eu vou falar, ele pode ser feito também. O sequenciamento já tem publicações, mas não na prática. Então, vamos falar dos testes. O teste molecular rápido, TRMTB. É um cartuchinho. Quem aqui está num serviço que tem, ou trabalha numa cidade que tem acesso ao TRMTB? Uma parte razoável não tem. Não são todas as cidades que têm, o Ministério disponibilizou equipamentos e cartuchos, mas ele vai estar cada vez mais disponível. Se não ele, propriamente dito, uma tecnologia que faça a mesma função. Então, a gente precisa ir conhecendo, porque a gente vai ter acesso e ele ajuda pra caramba, mas às vezes ele traz dúvida, né? Ter mais recursos nem sempre é solução, às vezes tem dúvida também, mas não se assustem. Ele mais ajuda do que atrapalha, muito mais ajuda do que atrapalha. É um cartuchinho, você pega o escarro, mistura com tampão, coloca no equipamento e você tem lá uma amplificação por PCR em tempo real quantitativo e ele diz se você, depois de 2 horas, se tem bacilo ou não tem, que ele tem uma sonda específica para Mycobacterium tuberculosis, o complexo, e se tem mutações ou não para resistência à rifampicina. Isso em 2 horas. Então, bem interessante, é um teste que tem uma alta sensibilidade. Aqui é um estudo de 2011, publicado no Lancet, um dos primeiros com dados da África do Sul. Lá em cima está o MGT, que é a cultura em meio líquido, sendo a referência com 100% de detecções. A baciloscopia detectou nesse grupo 67%, a cultura em Lowenstein-Janssen 89% e o teste rápido molecular detectou 90%. Qual que é a diferença? É que aqui, ó, o Lowenstein-Janssen demorou 100 dias para chegar lá em cima. O MGT, que é automatizado, 21 dias em média. A baciloscopia é no mesmo dia e o teste rápido no mesmo dia, com ganho em termos de sensibilidade. Essa é a diferença. E em HIV positivo, você tem uma sensibilidade do teste molecular em torno de 30% maior do que a baciloscopia. Ele também detecta mais os pacientes com HIV. Tem uma quantidade imensa de publicações. Isso aqui é uma revisão com 52 mil amostras, mostrando isso. Detecta 85% até 88%. Em HIV, em torno de 80%. Outra revisão sistemática, com 7 mil.
88% de sensibilidade. Em baciloscopia negativa, aquela que a baciloscopia não detectou, ele detecta 67%. E se for extrapulmonar, no líquor, detecta bem, na urina, detecta, no líquido pleural, que ele é meio fraquinho, ele detecta metade no líquido e é muito bom em biópsias. Então, são todos estudos. Um estudo do Brasil, que mostrou que se você fizer só a baciloscopia, num grupo de pacientes, você detectou 9,7%. O DINEXPER, 14%. Um ganho de 59% na detecção bacteriológica, com uma redução de 11 para 8 dias. Ele tem o seu espaço, ele agrega valor no diagnóstico. Não é perfeito, tem teste perfeito diagnóstico, mas ele agrega valor, isso é inegável. Dados de Ribeirão Preto. Nós não temos sensibilidade ainda, mas aqui eu tenho 1.600 amostras feitas em amostras pulmonares dos pacientes com tuberculose. O que a gente observa aqui? Das baciloscopias positivas, né, o DINEXPER positivo com baciloscopia positiva, 57%. Quase todas as culturas foram positivas, as que não foram, estavam usando o medicamento. E das que tinham DINEXPER positivo e baciloscopia negativa, 64% a cultura detectou e 19% não foi detectado. Geralmente porque estava usando o medicamento, atrapalhou a cultura, mas o teste molecular detectou. Você tem aqui a DINEXPER, que foi negativo, e a baciloscopia positiva em 9. 6 eram MNT, micobactérias não tuberculosas, e 3 a cultura foi negativa. Deve ter sido um erro da baciloscopia. E, finalmente, DINEXPER negativo, baciloscopia negativa, 133 culturas positivas. 123 micobactérias não tuberculosas, 10 M-tuberculoses. Aquele falhou. Ele não detectou, a cultura detectou. Isso é descrito. Ele perde alguns casos. No líquor, na biópsia, tudo nós temos dados, nós estamos analisando para ver sensibilidade e especificidade, mas melhorou muito o diagnóstico da tuberculose extrapulmonar no hospital terciário com este recurso, principalmente no extrapulmonar. E o teste de suscetibilidade? Então vamos ver o que esses testes nos informam a respeito, moleculares, a respeito da resistência ou não do bacilo. Como eu disse, o DINEXPER, o TRM-TB, ele já tem lá uma sonda que detecta mutação no gene da rifampicina. E ele faz isso, o MGT demora 140 dias para detectar 100% das resistências à rifampicina, o DINEXPER em 2 horas detecta 94%. É diferente, inegável. E aquele outro teste que eu comentei para vocês, que é o molecular, que chama Genotype. O nome genérico disso é Line Probe Assay. É uma fitinha que tem sondas que detectam, as sondas estão aqui, e elas detectam mutações do bacilo. Então você pega a cultura, coloca, extrai o DNA, amplifica, vou mostrar aqui para vocês, você pega isolado, extrai o DNA, amplifica, e depois coloca na fitinha. Ele detecta sensibilidade e detecta resistência a rifampicina e isoniazida. Isso você faz em 2, 3 dias. Para fazer todo o ciclo, em 1 semana, 10 dias, você tem o resultado. É bem menos do que os 140 do teste fenotípico. 140 dias. E aí você olha lá e detecta esse resultado. Esse teste, o Genotype, ele tem um kit que detecta a resistência a rifampicina e isoniazida, porque você está fazendo o diagnóstico da TB MDR, multidroga resistente. E você tem um outro kit, quando dá alguma resistência no primeiro, que busca resistência, mutações a fluoroquinolonas ou drogas injetáveis, amica, capro e canamicina. E aí eu faço o diagnóstico do pré-XDR e ou do XDR. Então esse é o teste molecular que complementa o diagnóstico. Isso em 2 semanas versus 3, 4 meses. Porque o fenotípico também testa a rifampicina e isoniazida. Quando dá, ele faz tudo de novo para as outras drogas. Isso dá 4 meses. Inviável manejo de resistência nesse time frame, nesse momento de diagnóstico. Precisa de teste rápido. Lembra desse dado aqui, que é o dado do teste fenotípico do MGT na cultura, com teste de sensibilidade. Aqui é o TRM-TB, e essa outra linha que aparece aqui agora é o Genotype. Em torno de 20 dias, 14 a 20 dias, ele detecta as resistências à rifampicina e isoniazida. Quase todas, que o fenotípico, aquele lá com a droga, detecta também. Muita publicação sobre isso, já está recomendado pela OMS. Vou falar de alguns trabalhos, a gente já tem 6 anos fazendo isso na rotina. Temos dados que foi a defesa da Sinara, de mestrado,
aqui do mestrado de uma aluna de Moçambique. A gente fez testes em isolados de Moçambique. Moçambique, para fazer diagnóstico de resistência, tem que mandar para a Itália os isolados. Em Maputo, depois eles mandam para a Itália. E a gente consegue, com um teste, que se tiver disponível, ele tem lá uma certa sofisticação, mas no hospital de média ou alta complexidade, não é no laboratório com pessoas minimamente treinadas, é possível de fazer. E aqui um estudo sobre as mutações da isoniazida, no Brasil e em Moçambique, porque o teste detecta as duas principais mutações que conferem resistência à isoniazida. Uma chama CATG, o gene, e o outro chama INHA. É o que está escrito aqui, ó, CATG e INHA. Por que isso é importante? Porque quando as duas mutações estão juntas, geralmente você perde a isoniazida como droga para tratar. Mas ela acontece em 10% dos casos, dos isolados. Quando só tem a CATG, você pode dobrar a dose da isoniazida, que vai funcionar. Isso é mais ou menos 70%. E se for só a INHA, chama resistência de baixo nível, já tem estudos mostrando que se eu continuar com a isoniazida na dose habitual, ela vai funcionar. Isso é de uma publicação de 2 anos atrás. Então, para quem maneja situações extremas com falta de medicamento, esse é um recurso. É uma informação que um teste molecular disponível, o Estado de São Paulo quer fazer esse teste de maneira universal, está em fase de implantação, é possível que vocês tenham ele em breve. E os testes moleculares de sequenciamento? Aqui a estratégia é diferente, eu não estou focando no gene, eu sequencio tudo, e em tudo, todo o genoma eu procuro mutações. Tem várias técnicas para fazer isso, você faz lá o sequenciamento, analisa lá as sequências do Mycobacterium que é suscetível, sensível, que é selvagem, compara com o seu isolado. Se tiver mutação, e essas mutações estiverem relacionadas à resistência, você solta o resultado. Olha, tem aqui resistência à rifampicina, isoniazida, igualzinha a genotipagem do HIV. E aí eu vou do genótipo, tem a mutação, para o fenótipo. Eu posso fazer os dois testes. Os dois são bem caros, por incrível que pareça, o fenotípico, aquele da cultura, pelo tempo, pelos insumos, pelo equipamento, ele é mais caro do que o sequenciamento. Tem muita publicação já sobre isso, com 5.000, 7.000 isolados, e o que mostra, em azulzinho, a barra em azul é o sequenciamento. Aqui em laranjinha é o Line Probacei, o Genotype, esse que eu acabei de falar agora para vocês, e aqui o roxinho é o GeneXpert, RMTB, comparados com o teste de referência, que ainda é o fenotípico, né? Aquele que eu coloco o bacilo para crescer junto com a droga, que demora muitão, mas ainda é o padrão de referência. E ele tem uma ótima sensibilidade para isoniazida, rifampicina, quinolonas, para detectar TBMDR, e o mais importante, a especificidade dele é sempre igual ou melhor do que esses testes fenotípicos. Ou seja, se no sequenciamento não tiver mutação, que a gente conhece para resistência, eu posso falar, é sensível. E eu vou dizer o que isso implica, né? Tem um mês que tem uma recomendação a partir desta informação. Rapidamente aqui, nós temos um estudo que está publicado no BJD sobre sequenciamento de um mesmo paciente, 3 isolados, que saiu de TBMDR para MDR mais resistência à pirazinamida, o terceiro isolado, MDR mais resistência à pirazinamida, tambutol e quinolona. Nós sequenciamos esse isolado e detectamos as mutações evolutivas. Então, você pode fazer isso. Isso está no Brazilian Journal of Infectious Disease. Mais recentemente, tem um outro trabalho que sequenciou 30 isolados, metade do Brasil, metade de Moçambique, detectando essas mutações. Isso feito aqui em Ribeirão, com isolados lá de Ribeirão e de Moçambique. E aí, se você pegar aqui para a rifampicina, comparando com os testes, o que a gente observa é uma sensibilidade de 87%, especificidade de 92%. Para a isoniazida, alta sensibilidade e alta especificidade. Ainda demora muito, ainda é caro, mas é menos caro do que o outro e bem mais rápido do que fazer o fenotípico. Muito bom. Para finalizar o diagnóstico, publicação do dia 28 de setembro, o dia daquela reunião da OMS. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a Holanda, a partir dessa publicação, que é um consórcio que estuda a resistência, identificou que é possível com o sequenciamento do genoma, o Whole Genome Sequencing, você predizer, né, fazer uma predição de não resistência para as drogas de primeira linha. E o que significa isso? Se eu fizer sequenciamento e não tiver mutação, é sensível. Esses 3 países, a partir do dia 28 de setembro, não mais vão fazer testes fenotípicos. Aqueles que demoram muito e são muito caros,
para os isolados que o sequenciamento não mostrar mutação. Isso economiza uma montanha de dinheiro, porque os sensíveis são 90% dos isolados. E aí a grana fica só para aqueles que têm mutações, e aí eu preciso do teste fenotípico, porque pode haver divergência. Então esse é o futuro, essa é a tendência. Isso publicado, ou apresentado, na verdade, publicado em setembro, isso foi dito naquela reunião da OMS. Para finalizar agora bem rapidinho. Manejo de TB-MDR. Tem vários manuais, a coisa começou a ficar organizada a partir de 2007. Em 2016 veio uma norma que atualizou, quem maneja tuberculose resistente sabe disso, a partir desse documento da OMS. Existem 4 grandes grupos de drogas. Drogas para tratar resistência à tuberculose. Grupo A, fluoroquinolonas. Grupo B, os injetáveis. Esses são os principais. A estrutura do esquema está aqui. Grupo C, etionamida, terizidona, cicloserina, linezolida, clofazimina. E um grupo D que é dividido em 3. O D tem a pirazinamida, o etambutol. E lembra da isoniazida? Que a princípio define MDR, mas se eu usar a isoniazida em alta dose, ela pode ser útil. Então está aqui também. Novas drogas que estão sendo lançadas no mercado, já tem, ó, pelo menos a bedaquilina está sendo usada no Brasil, em fase experimental. E outras PAS, aí imipenem, amoxicilina com clavulanato, é o desespero. Aqui é o desespero, você já está numa enrascada. Princípios. Sempre você tem que ter várias drogas. Lembra do esquema básico da TB? 4 drogas? Aqui é a mesma coisa, só que é no mínimo 5. 3 a 4 que você tem certeza de que pode funcionar pela sensibilidade ou porque nunca usou antes. 2 fármacos essenciais, 3 complementares. Como é que eu seleciono? Sempre considerar a pirazinamida. Ela sempre fica no esquema, porque ela age no bacilo em meio ácido dentro do macrófago, no granuloma. Então ela sempre vai ficar, mesmo se for resistente no teste de sensibilidade. Porque o teste de sensibilidade erra fenotípico. Ele não é confiável. Dá preferência às drogas do grupo A, B e C. E os grupos D1 lá, aquele pirazinamida, etambutol, eles ficam como acompanhantes. Drogas essenciais e aquelas que acompanham. O que são os acompanhantes? Elas estão lá juntas para impedir que o bacilo desenvolva resistente às 2 essenciais. É o princípio do tratamento do RHZE. A essencial é a rifampicina hidrazida, isoniazida, e a pirazinamida e etambutol diminuem a chance do bacilo desenvolver resistência às 2 principais, além de agir no intracelular a pirazinamida. Duração. A fase de ataque de 6 a 8 meses, a manutenção de 12 a 18. Isso significa 1 ano e meio a 2 de tratamento. Então, aumenta muito tempo, droga injetável. Cirurgias. No manual que vai sair, fala que se você tiver muita resistência, doença localizada, a cirurgia pode ser um recurso, se você tiver disponível no seu serviço, ou encaminha para alguém que faça. E aí o esquema para TB-MDR vai ficar com levofloxacina, lembra das quinolonas? No Brasil hoje é a capromicina. E aí você tem lá a terizidona, que está no grupo C, a pirazinamida e o etambutol. Esse é o esquema básico, daqueles que a gente comentou agora há pouco. É isso aqui, ó, 8 meses com capromicina 3 vezes por semana, levofloxacina todos os dias em doses altas, 750 a 1 grama, dependendo do peso, pirazinamida, etambutol, terizidona. E depois você faz uma manutenção por 10 meses, tira o injetável, tira a pirazinamida e mantém as outras. Esse é o esquema para TB-MDR. Certo? E se for XDR? Se for XDR, eu já perdi a levofloxacina, já perdi a capromicina. Já usei a terizidona. Então, eu tenho que usar o quê? Nessa situação, a droga-chave, o backbone, né, o esqueleto do esquema, está na linezolida, que é uma excelente droga, e clofazimina, que antes não podia usar para tuberculose, estava só para hanseníase, mas recentemente foi disponibilizado. Então, linezolida e clofazimina, mais moxifloxacina, porque pode ser resistente a levo, mas ainda manter alguma sensibilidade a mox, mais etionamida, que tem no Brasil. Pirazinamida sempre vai ficar na fase de ataque, e você pode usar novas drogas, que isso é pouco disponível no Brasil, e finalmente o meropenem, aquelas drogas que você tem mais dificuldade. Então o esquema ficaria com linezolida, clofazimina, etionamida, moxifloxacina, isoniazida em dose altas, imipenem ou PAS. Precisa internar no começo, não é fácil de tratar isso. Existe uma proposta do Ministério, da Organização Mundial de Saúde, chama esquema de Bangladesh, com 7 drogas na fase de ataque, por 4 a 6 meses. Foi testado em Bangladesh, funciona.
e 4 drogas por 5 meses. Então, em vez de 18, você vai para 9. Mas tem que ser pacientes que nunca trataram, que não têm HIV, uma situação particular. Funciona. E é isso. Eu tenho um monte de gente para agradecer, o pessoal do laboratório, os médicos do hospital que trabalham no programa de TB, vários parceiros, o pessoal da África do Sul que faz análise dos sequenciamentos para a gente, o Centro de Medicina Genômica em Ribeirão, a faculdade, a FAPESP, que patrocina um dos projetos que a gente apresentou aqui. É isso, espero que ainda tenha um tempinho para a gente conversar. Muito obrigado.